Olá, pessoal! Aqui Carlos Heitor Campani em mais um podcast e dessa vez com uma novidade. Eu vou passar aqui de tempos em tempos a bater uma bola com algumas pessoas importantes do mercado. E eu tenho orgulho de dizer que o primeiro convidado é o Marcelo Desterro, CFO da Sistac, fundador do FNP Finanças e Prática, além de ser membro do Conselho de Experts da Iluminus Consultoria. O Marcelo Desterro tem uma fortíssima base acadêmica, tendo sido graduado pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com mestrado em finanças no COPEAD, a Escola de Negócios da UFRJ. Venha comigo, farei 3 perguntas para o Marcelo. Marcelo Desterro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e eu já passo diretamente à primeira pergunta. Na sua posição de CFO e dada a sua bagagem profissional, qual é a importância da formação acadêmica na carreira de um profissional de finanças no mercado corporativo? E eu sigo perguntando, uma boa e sólida formação acadêmica ainda é muito valorizada na hora de se avaliar candidatos? Carlos Heitor, eu vejo sim que uma boa formação acadêmica, uma sólida formação acadêmica ainda é muito valorizada sim na hora de uma contratação, na hora de avaliação de um candidato. Por assim dizer, tranquilizador a quem está contratando, para quem está avaliando o candidato, ter a certeza da origem desse candidato, da solidez da formação acadêmica e da solidez da instituição onde essa pessoa estudou. E por que isso? Porque o candidato, quando ele tem uma sólida formação acadêmica, ele tem de onde acessar, de onde buscar as respostas para os problemas que eles estão enfrentando. Se você, infelizmente, tem um candidato com uma formação rasa ou então pouco aprofundada, dos temas, ele não vai ser capaz de pensar de uma maneira mais aberta, mais ampla, na hora de buscar uma solução para um problema mais complexo. Então, sim, eu considero que a formação acadêmica é tão importante para a entrada do profissional no mercado, em uma avaliação, em uma entrevista, mas também para a continuidade dele na empresa. É a base a partir da qual ele vai colher as soluções para os problemas que ele vai enfrentar no dia a dia do trabalho. É isso, Marcelo, eu concordo bastante com a sua visão. Se, por um lado, uma sólida formação acadêmica não é garantia absoluta para o sucesso, certamente encurta o caminho e facilita as coisas. Vamos agora para a segunda pergunta. Além da formação acadêmica, que outras características são importantes para um profissional de finanças corporativas brilhar e, quiçá, chegar a CFO em sua carreira? Com toda certeza, a formação acadêmica não é suficiente, não é a única condição para que a pessoa trilhe uma carreira de sucesso em finanças, A proatividade, o desejo de aprender, o olhar investigativo, a análise crítica, a capacidade de você olhar o número, entender se ele está fazendo sentido ou não, isso é primordial. Porque é como o pessoal fala, se o dado ruim entra, sai uma resposta ruim de toda maneira e com toda certeza. Então, é importante que o profissional em finanças tenha a capacidade de crítica. Isso é importante e, para o meu espanto, é raro. Você encontra bons profissionais com excelentes características, mas não tem a capacidade de crítica, Ele aceita o número e passa para frente, Ele não dá aquela parada, aquela analisada, aquela criticada para ver se é aquilo ali mesmo, Obviamente, a proficiência total em Excel é um ponto importantíssimo, Em finanças, no mercado, em finança corporativa, nesse setor,
ter o domínio total de Excel é primordial, senão a pessoa realmente fica no meio do caminho. E cada vez mais as novas técnicas, né? Você dominar um Power BI, você cada vez mais, você ter habilidade em eventualmente saber programar em VBA, familiaridade com ciência de dados também é um diferencial atualmente. Tem muita gente brincando com programação em Python e por aí vai. Então é importante que ele tenha ferramental. Esse é primordial, principalmente para quem está começando. Então ter o ferramental é muito importante. E para o finalzinho que é importante também, que eu deixo sejam bons seres humanos, né? A capacidade de viver com o outro, trabalhar com o outro, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe é fundamental. Não adianta você ter uma formação acadêmica maravilhosa, ser um ágil do Excel, se você não consegue trabalhar em equipe. Muito bons pontos, Marcelo, especialmente a parte final da sua resposta. Eu não consigo distinguir um profissional competente de uma pessoa humana maravilhosa. Para mim, ambas as frentes precisam andar lado a lado. Bom, e vamos agora à terceira e última pergunta. Marcelo, como você enxerga o mercado hoje na hora de contratar? Ele está mais para saturado e fácil de achar profissionais em finanças com as habilidades adequadas? Ou ainda há muito espaço para profissionais bem formados e talentosos? Carlos Heitor, sempre vai haver espaço no mercado para pessoas talentosas, com vontade de aprender, com senso crítico, com sede de crescer. Sempre vai ter de todo momento, né? Agora, nessa situação do mercado que a gente está passando, né, nesse momento, eu vejo que tem muitos bons profissionais no mercado disponíveis, porque infelizmente as empresas estão passando por uma situação complicada. Então hoje você tem uma oferta grande de bons profissionais à disposição no mercado e infelizmente aceitando por vezes um valor um pouco menor do que aceitariam num mercado mais pujante, né? Mas de todo modo, esquecendo um pouquinho esse momento que a gente vive de mercado mais complicado, voltando a um mercado estabilizado, sólido e crescendo, né? Sempre vai ter espaço para pessoa habilidosa, sempre vai ter espaço, né? E eu gosto muito do termo estrela indica estrela. Se algum dia eu precisar de um bom nome, eu vou falar contigo, Carlos Heitor, porque você tem acesso você além de ser uma grande estrela, você tem acesso a estrelas, né? E as pessoas têm muito cuidado na indicação. Então, só reforço o ponto que eu coloquei lá atrás, né? Ser um bom profissional, ter uma formação acadêmica maravilhosa, ser muito hábil com as ferramentas, mas sempre sendo um bom profissional com quem é gostoso e é bom trabalhar com, né? É o famoso easy going, né? Então é aquele cara easygoing, é bom de trabalhar, tá perto dele, então isso é muito importante, né? E para esse tipo de profissional, eu tenho a certeza que sempre vai haver oportunidade, sempre vai haver espaço. Tá bem? Marcelo, tá bem e tá ótimo. Te agradeço bastante pelas palavras elogiosas que você direcionou a mim e também por ter participado conosco. Pessoal, eu tenho certeza que vocês adoraram. O Marcelo trouxe pontos importantíssimos para a sequência da carreira em finanças corporativas. Ele traz a visão de alguém que começou a trabalhar muito cedo e já trilhou um caminho por algumas empresas de enorme sucesso, chegando ao posto mais alto dentro da carreira de finanças, CFO. E esse foi, pessoal, mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Dessa vez em formato novo, num bate-bola de 3 perguntas e respostas com o Marcelo Desterro. Convido a vocês a me seguirem nas redes sociais e se preparem na próxima semana para mais um podcast. Um forte abraço a todos vocês!